E aí, galera, bom dia. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa sobre o Sr. Kleber Guedes. Vamos lá. Ou então, como já deixei aqui especificado na parte de cima do slide, correção do TD da aula da semana de 24 a 28 de agosto, certo? Esse TD, né, que está vencendo aí para vocês entregarem. O assunto desse TD era sobre a oração subordinada substantiva. Então, vamos aqui, ó. Primeira questão diz assim, ó, primeira questão, letra A. Decidiu-se que ela viajaria amanhã. E é quase certo que as eleições serão adiadas. Ok, já identifica aqui, né, que as orações subordinadas, elas começam com a conjunção, certo? Com o que, a partir delas. Agora vamos ver o que a questão de fato pede. As orações em destaque, que no caso é a partir do que, ó. A partir daqui, tá bom? Ó? A partir do que, a partir da conjunção. As orações em destaque devem ser classificadas respectivamente como orações subordinadas substantivas. Beleza. Então vamos lá. Então a gente vai classificar qual é o tipo de oração subordinada substantiva, porque a gente sabe que a oração subordinada substantiva tem as suas classificações. Certo? Se ela é objetiva direta, se ela é apositiva, se ela é completiva nominal. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai identificar cada uma dessas. Então vamos lá. Bom, então ambas as orações subordinadas substantivas, tanto a 1A quanto B, elas vão ter a mesma resposta, ambas são subjetivas, porque elas têm função de sujeito. Decidiu-se que ela viajará amanhã. Poderia substituir por decidiu-se isso. É quase certo que as eleições serão adiadas. Ou isso é quase certo. Quando as orações subordinadas elas são subjetivas, elas têm função de sujeito. Certo? A oração subordinada subjetiva exerce função de sujeito. Então, a resposta correta que você deveria colocar seria subjetiva em ambas, beleza? Vamos agora para a questão 2. Letra A. Tenho esperança de que ele volte logo. Depois nós temos a letra B. Ficarei à espera de que você me telefone. Então, uma questão semelhante à questão passada, né? Sintaticamente, as orações em destaque são analisadas como orações subordinadas substantivas. A gente vai classificar qual é o tipo de substantivo aqui, igualmente como a gente fez com a questão anterior. Então, vamos lá. Então, chegamos aqui na nossa resposta. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai aqui separar a oração principal, né? Oração principal, tá bom? Da oração subordinada. O mesmo acontece aqui, oração principal, oração subordinada. Então vamos lá. Por que essas orações elas vão ser completivas nominais? Então vamos aqui. Eu tenho aqui o meu verbo tenho, eu tenho aqui o verbo ficarei, certo? Beleza. Depois eu tenho aqui o termo esperança. Quem tem esperança tem esperança de algo, ou seja, precisa de complemento. O complemento, logicamente, né, vai ser a oração subordinada. De que ele volte, certo? Então, o termo de que ele volte, a oração subordinada, completa o sentido de um nome, né? Esperança aqui é um substantivo feminino, tá bom? O mesmo ocorre nessa segunda situação, ó. A minha oração subordinada, que é de que você me telefone, quem fica à espera de algo. Então, o termo espera, ele precisa de complemento, certo? Então, quem completa o sentido desse nome vai ser a minha oração subordinada, certo? Então, quando uma oração subordinada completa o sentido de um nome, é complemento nominal. Se ela completasse o sentido de um verbo, seria objetiva, né? A gente classificar em objetivo direta ou indireta. Não é o caso aqui. Aqui eu tenho espera, esperança, certo? Que são nomes, se não é verbo é nome, tá bom? São substantivos aqui, tá bom? E, logicamente, quem completa o sentido de um nome é uma completiva nominal, tá bom? Então, vamos agora para a próxima. Questão de número 3. Complete-a com a preposição adequada e, em seguida, classifique as orações subordinadas substantivas marcando. Então, quando for
objetiva indireta, coloca OI. Quando for completiva nominal, coloca CN. Então, logicamente, quando o termo completar o sentido de um verbo, certo? Ela vai ser objetiva, né? Quem completa o sentido do verbo são os objetos, tá bom? E quando o espaçozinho aqui for para completar o sentido de um nome, ou seja, de qualquer outra classe gramatical que não seja um verbo, aí você vai colocar CN de completiva nominal. Então, nós temos aqui na letra A, não havia dúvida, você tem que completar, né? Que o livro era excelente. Não queria lembrar-se que o maltrataram. O pai insistiu que o filho estudasse e estou convencido que ele é especial e não podíamos aspirar que nos recebessem amigavelmente. Então, logicamente, o que você vai ter que ficar atento aqui é a presença ou não do verbo, para você saber se vai ter que colocar objeto ou complemento nominal. Então, vamos adiante. Então, vamos aqui. Primeira situação. Não havia dúvida de que o livro era excelente. Segunda situação. Não queria lembrar-se de que o maltrataram. Perceba que agora, esse de aqui, ó, tá ajudando, completando o sentido de lembrar, tá bom? Lembrar é verbo, então se é verbo, eu coloco o objeto, tá bom? Já nessa situação aqui, dúvida não é verbo, né? O verbo é havia, do verbo haver. Então, esse de aqui tá tendo a função de complemento nominal, porque ele completa o sentido do termo dúvida, que não é um verbo, tá bom? Então, vamos seguindo adiante na letra C. O pai insistiu em que o filho estudasse. Então, insistir é verbo, quem completa o sentido do verbo, objeto. Tá bom? Objeto indireto, você coloca aí como a questão está pedindo, objeto indireto. Estou convencido de que ele é especial. Certo? Então, aqui convencido, o termo convencido aqui não é verbo, né? Então, é o nome, se é o nome eu coloco completo aqui com D, né? E se é o nome, eu coloco completiva nominal. Beleza? Porque o verbo aqui é estou, né? O verbo aqui é estou. Tá bom? Então, esse de está se ligando com convencido, que é um nome. E por último, não podíamos aspirar a que nos recebessem amigavelmente. Certo? Então, aqui aspirar é verbo, que completa o sentido dos verbos é um objeto. Então, coloco aqui objeto. Então, muito simples. Vamos para a próxima. Vamos lá, já vamos chegando na nossa questão de número 4. Não esqueçam, né, de no TD de vocês aí, na atividade de vocês irem também corrigindo. Ó. Lembre-se de que a festa será amanhã. Ok, aí nós temos aqui a letra B. Ele insistia em que todos participassem da reunião. Certo? Aí nós temos aqui a questão pede o seguinte, ó, sintaticamente, as orações em destaque são classificadas como orações subordinadas substantivas. Beleza, é isso que a gente está estudando. Certo? Agora eu só vou precisar dizer que tipo de substantiva são essas orações, certo? Essas duas que estão destacadas com letra maiúscula. Então vamos lá responder. Então acertou a questão no TD quem respondeu objetiva indireta, porque ambas essas orações subordinadas, de que a festa será amanhã e em que todos participassem da reunião, percebam que ambas completam o sentido de verbos, tá bom? Então quem completa o sentido do verbo são objetos. Então, ó, lembrar é um verbo, né? Quem lembra, lembre-se de quê? Então, todo esse termo tem sentido de objeto que completa o sentido de verbo, tá bom? Indireto porque tem preposição, logicamente. E ela insistia. Insistir é um verbo, né? Insistia em quê? Então, perceba que toda oração subordinada completa o sentido de um verbo. Então, logicamente, ambas são objetivas indiretas. Vamos agora para a questão de número 5 do nosso TD. Vamos lá, mais uma questão de número 5 agora. Preciso de um favor, que você vá ao mercado para mim. E a letra B é assim, ó. Uma coisa é certa, que ele não vencerá nas eleições. Então, aqui, antes mesmo de responder, a gente já identifica que é a questão dos dois pontos, né? Temos dois pontos em ambas, né? Isso aqui já é uma dica bem legal para a resposta. Ó. Então, analisando sintaticamente as orações em destaque, teremos orações subordinadas substantivas apositivas. Se você prestou atenção nos dois pontos, lembra que os dois pontos aqui nas orações subordinadas eles servem como aposto, né? Ou seja, a oração subordinada todinha ela explica algo que já foi dito. Nesse caso aqui, ó,
que você vá ao mercado para mim, está explicando, né, qual é o favor que ela precisa. E que ele não vencerá as eleições, está explicando qual é essa coisa que é certa, qual é essa certeza. Os dois pontos, eles dão ideia de oração subordinada substantiva apositiva, tá bom? Então, se você se ligou no aposto, você já sabe aqui que ela é apositiva. Essa aqui é uma das questões mais fáceis do TD. Então, vamos lá, mais uma questão. Com relação aos segmentos do texto em destaque, A. O essencial é que lutes. B. As criaturas humanas é que disputam aos cães. C. Com todo o acúmulo de sagacidade que lhe deram, é correto afirmar que. Então vamos lá. Elas são orações subordinadas substantivas e são introduzidas por conjunção integrante. Lembra da conjunção integrante o que, né? Apenas em A e B, o que funciona como conjunção integrante. Letra C, que eu esqueci de colocar um parênteses aqui, mas não tem problema não. Apenas em B e C, o que funciona como pronome relativo. E apenas em A temos oração substantiva. Então vamos conferir aqui qual seria a resposta correta. Então, entre todas essas, né, apenas a letra D, certo? Nós temos aqui uma oração subordinada substantiva. Então, beleza, galera? Então, vamos para a próxima. Então, apenas em A temos oração subordinada substantiva, que é essa aqui, ó. O essencial é que lutes, tá bom? Então, vamos agora para o próximo tópico. Questão do TD de número 7. Classifique as orações subordinadas substantivas abaixo. Então, nesse caso aqui, né, tem que colocar a resposta de cada uma. Então, vamos lá. É preciso que cada um assuma suas responsabilidades. Nós temos aqui oração subordinada substantiva subjetiva. Ó. É preciso isso, né? Isso é preciso, né? A gente poderia fazer a substituição, né? Quando ela é subjetiva. Confesso que sua visita me surpreendeu. Nesse caso, ela é oração subordinada substantiva objetiva direta, né? Objetiva é quando ela complementa o sentido do verbo. Confesso, confesso é um verbo. Então, oração subordinada que sua visita me surpreendeu, completa o sentido desse verbo, tá bom? Tem preposição, não tem preposição, certo? Só tem aqui apenas a conjunção, o que? Então, por isso que ela é direta. Ele se convenceu de que tudo foi em vão. Nesse caso aqui, a gente tem uma objetiva indireta. Tá bom? Convenceu é um verbo, quem completa o sentido do verbo são as objetivas. E aqui eu tenho a preposição de, ó, de que, ó, de, o de é preposição, então por isso que é indireta, se tem preposição é indireta. Não existe prova conclusiva de que ele seja o culpado. Então nessa aqui, ó, então vamos lá. Não existe prova conclusiva de que, conclusiva aqui não é verbo, certo? Então se não é verbo é o nome. Então se é o nome, quem completa o sentido dos nomes? Completiva nominal. Vamos agora para a questão de número 8. Então aí você, né, dá o pause aí na aula para você responder o seu TD, certo? Se você tiver errado alguma questão. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas substantivas. Então vamos aqui, nós temos meu desejo é que haja paz, meu desejo é um só, aí os dois pontos aqui, né, galera? Se liga, ó, que haja paz. Convém que haja paz e necessito de que haja paz. E da letra E, eu acho que necessitamos de paz. Então, você vai colocar a numeração entre parênteses, certo? 1, quando for substantiva subjetiva. 2, quando for oração subordinada substantiva predicativa, né? Ou seja, quando tiver a função de predicativo, a oração subordinada. 3 para objetiva direta. 4 para positiva. E 5 para objetiva indireta. Vamos lá. Então, está aqui a sequência correta, certo? A letra A, meu desejo é que haja paz. Ela vai ser predicativa. A letra B, meu desejo é um só, que haja paz. Ela vai ser ó, apositiva, tá vendo? Ó? Os dois pontos aqui, ó, os dois pontos já entrega que é a positiva, né? A gente teve uma questão assim quase agora. A letra C, convém que haja paz. Ela vai ser subjetiva, né? Convém isso, isso convém. E a letra E,
eu acho que necessitamos de paz, vai ser uma objetiva direta. Então é isso aí, galera. Então agora sim não tem, né, porque vocês entregarem esse TD com alguma questão errada, certo? Todo mundo, né, fazendo a correção depois que assistir a aula, né, assistindo a aula e fazendo a correção, né, simultaneamente, de preferência. E é isso aí, agora é só aguardar a nossa próxima aula, certo? Para a gente dar continuidade ao nosso assunto, beleza? Tchau, tchau, até a próxima aula.